Olá, bem-vindos à edição número 1 do GálataCast, o podcast da Gálata. A partir de hoje, toda sexta-feira, a Gálata vem trazer para você um bate-papo, uma entrevista sobre empreendedorismo, inovação, tecnologia e qualquer outro assunto que surgir no meio disso. E a gente começa com o pé direito, uma presença ilustre aqui nos estúdios da Emover Filmes, um camaradinha que não manja nada de comunicação, ele veio aqui pra gente ensinar comunicação para ele, é o Vinícius Fernandes do Social Bauru. Vinícius, bem-vindo, meu querido. Obrigado pela sua presença. Obrigado pelo espaço aí e vamos dar uma conversada aqui. A última vez que eu falei isso pra ele, ele ficou bravo, mas é verdade, o Social Bauru é seguramente uma das 10 marcas mais conhecidas da cidade. Você vai negar, né, Neg? Por favor. Por que eu fiquei bravo? Eu fiquei feliz. E aí, Vinícius, o que você me diz aí da comunicação contemporânea? Mexeu muito na sua vida essa questão do coronavírus, esses 18 meses de pandemia que acabou, não acabou, ninguém sabe. É muito diferente o que você faz hoje do que você fazia lá em fevereiro, março de 2020? Tá quase acabando. Você falou acabou, não acabou, pra mim tá quase acabando. Acho que já vacinamos já uma galerinha aí, né? Então acho que já estamos perto do fim. Já vemos uma luz no fim do túnel, né? Que não é um trem na contramão. Espero que não. Esperamos que não. Foi difícil. A hora que entrou, logo que entrou, eu já parei com o escritório que a gente tava, né? Espaço físico, todo mundo foi para home office, aos poucos foi diminuindo até a equipe, porque muita gente acha que por ser uma empresa que tá na internet, cresceu e tudo mais. Na verdade, não, né? O Social Bauru depende da cidade viva, depende de coisas acontecendo, de inaugurações, as pessoas na rua, né? É social, né? Social Bauru, então depende das pessoas fazendo esse social. Então, foi total para baixo, né? A gente ficou mal mesmo durante ali 1 mês, 2 meses, depois aos poucos a gente foi trabalhando e foi crescendo aos poucos. Lá para setembro de 2020 já tava um pouco mais aliviado, assim, né? Daí a gente foi dominando ali, janeiro deu uma caída de novo, mas agora já dá para falar que hoje, no momento de hoje, no meio do ano aqui de 2021, nós já estamos no mesmo tamanho que a gente estava antes da pandemia acontecer. Legal. E quando você fala total para baixo, eu imagino que seja tanto na questão da gestão quanto na questão psicológica, né? Foi um impacto. Gestão, psicológico, dinheiro, quantidade de matérias, quantidade de postagens, né? Nada acontecia, né? O que dava pra gente falar sobre pessoas, uma parte mais de comportamento, pessoas fazem tal coisa porque estão em casa. A gente trabalhava algumas matérias de comportamento, mas a cobertura, qualquer coisa voltada para vídeo, não dava para visitar o lugar. As pessoas não queriam assistir também, a gente não podia fazer uma coisa muito feliz, porque né, se a gente trabalhasse com alguma coisa, como assim? Vocês estão fazendo isso e enquanto tem um monte de gente morrendo, é um absurdo. E daí, aos poucos não tinha mais postagem. A gente fez muito pouco postagem naquele comecinho. Tinha uma patrulha lá vendo se estava todo mundo triste, né? Que era proibido. Exato. Proibido fugir do clima. Eu entendo. É complicado. Mas a gente foi se ajustando aos poucos. E do que era ali metade em formatos de matéria, outra metade de cobertura, a gente acabou transformando tudo na parte de matérias, né? Hoje nós somos do mesmo tamanho e quando voltar as coberturas, daí a gente dobra de tamanho. Amém. E como é que estava o Social Bauru em fevereiro de 2020, antes da pandemia? Como é que era o perfil da empresa? E no terceiro bloco, vou dar um spoiler aqui, no terceiro bloco a gente vai contar ali sobre a evolução do Social Bauru para uma página de coluna social para a principal empresa do jornalismo bauruense. Ai, chique. Como é que estava ali? Como é que era a atividade do Social Bauru antes de entrar a pandemia? A gente estava no nosso auge, porque a gente tava com uma equipe de 8 pessoas no total. Tinha acabado de fazer um super evento chamado Prêmio Impera de Gastronomia, que foi uma premiação que a gente fez com 52 restaurantes da cidade, com 88 pratos, e eles competindo entre si, uma mega festa que a gente fez de gala lá na Zion. Em que mais? A gente tinha recebido 2 prêmios da cidade. A gente tava a gente fez a festa do social em 2019 também, que trouxe o CPM 22, então assim, tudo aconteceu em 2019, foi muito legal 2019. Entramos em 2020 com tudo bombando, né, e daí, na hora que deu março, caiu. E daí é aquilo lá que eu falei, foi quase para 0 pessoas e hoje a gente tá voltando num patamar com uma nova
uma nova sede ali na Getúlio Vargas, na frente do Bar do Índio Santo. Tá bem legal o espaço. Vocês foram impactados pela questão da pandemia, vocês já tinham, né, a flexibilidade, a leveza, o dinamismo de uma empresa de comunicação moderna, mas isso não quer dizer também que vocês não vão sofrer o impacto das coisas. Sim. Como é que foi esse cenário? Como é que vocês pensaram e planejaram ali para passar por esse período? Não planejamos nada. Nada. A gente não fez nada, simplesmente não fez nada. A gente esperou as coisas voltarem. Não tem como a gente falar sobre coisas boas da cidade no momento de pandemia. O Social Bauru, o foco dele total é esse. Coisas boas da cidade, o que está acontecendo, o que as pessoas estão fazendo. E, durante pelo menos 3 meses ficou completamente paralisado. A gente não fez nada. Não teve nenhuma estratégia, não teve nada. Legal. Simplesmente esperamos voltar. Não teve nenhuma gestão de crise. Não vou ficar fantasiando aqui, falando que, não, a gente contratou uma empresa de consultoria. Não. A gente não fez nada, a gente esperou. Simplesmente foi isso. O Vinícius ficou vermelho com a resposta aqui, mas ela foi exatamente a deixa para o assunto desse primeiro bloco, que é essa nova cara da comunicação, né? A gente vê ali muitas empresas de comunicação que surgem nativas da internet, que não tem essa preocupação com o jornalismo sisudo tradicional que o Brasil já conhece há 150 anos. São empresas de jornalismo com agenda positiva, que é o perfil do Social Bauru. E esse pessoal sofre mesmo, viu, Vinícius? Essa patrulha ali, ela já era anterior à pandemia. Eu me lembro de ver... Cara, não vou lembrar o canal, senhores me perdoem aí, depois eu posto lá nas redes da Gálata ou na minha, mas teve um canal exclusivo da internet também, que era especializado em cobrir games, seriados, coisas de nerd, que eles demitiram a equipe inteira. Aliás, o contrário, a equipe inteira pediu demissão ao mesmo tempo, porque eles queriam fazer uma matéria sobre machismo no ambiente de streamer. E o cara falou, não, aqui é agenda positiva, a gente vai falar de anime, do Naruto, do videogame e tal. O fulano é machista. E 27 jornalistas pediram demissão. Como é que é essa questão de se assumir como uma empresa de agenda positiva? Você tem uma dificuldade, você teve alguma dificuldade, alguma coisa que você pode falar pra gente ali, que faz parte dessa nova cara da comunicação? A gente, às vezes, entra em alguns assuntos um pouco mais nesse lado que você falou, que é trabalhar, mas vai mais pro lado das matérias de comportamento. Mas, no geral, as pessoas que entram ali no Social Bauru já sabem que a gente vai falar de uma coisa mais leve. Porque a gente vê surgir principalmente muitas páginas que ficam colocando foto de acidente da cidade, né? Ou qualquer outra coisa, tudo na parte de polícia, assim. E essa parte da parte boa da cidade, quase ninguém fala. Então, isso foi desde o começo do Social Bauru, só vamos falar de coisas boas, para falar bem dos bauruenses, falar bem da cidade, falar das coisas boas, para mostrar como é legal morar aqui. O contrário disso, eu acho que as pessoas já fazem na rua. Só podia ser bauruense, né? Só podia acontecer aqui em Bauru, aí você dá risada. Mas assim, pra gente, é absurdo. A gente tem que falar bem da cidade onde a gente mora. A gente tem que conviver com a cidade. A gente mora 24 horas por dia. Por que a gente vai ficar falando mal e achando os defeitos, né? Não tô falando pra gente ser alheio e não criticar o que tem que ser criticado, mas... por que não existe um lugar que só vai falar das coisas boas também da cidade, entendeu? E acredito que a audiência e todo o retorno que a gente tem em seguidores mostra que isso é uma coisa que funciona, certo? Fala pra mim os seus números, que eu tenho certeza que estão no Media Kit. Sim. Quantos seguidores, quantas pessoas o Social Bauru impacta hoje? Nós, somando as redes sociais, nós estamos com 198 mil pessoas, né? Se somar ali, dá metade, dá 53% da população, que é 380 mil pessoas, né, em Bauru. Facebook 114 mil, Instagram 84.500 por aí. Legal. E aí, pessoas, será que dá resultado essa conversa de agenda positiva ou não? Eu acho que dá. E você sofreu alguma perseguição? As pessoas chegando lá nas páginas e falando, você fica aí comemorando enquanto tá acontecendo isso, porque não vai lá no posto de saúde? Você sofreu com isso também? Essa patrulha ali da verdade teve essa pegação de pé? Às vezes aparece alguma outra coisa quando, por exemplo, a gente coloca algo positivo que a prefeitura fez. E daí fala, o que a pessoa mais fala devia estar tampando os buracos da cidade, umas coisas assim, nessa pegada.
Porque não é porque necessariamente você faz uma coisa positiva que não pode elogiar tipo, existem outras coisas que são ruins, né? Eu vejo mais quando existe alguma coisa assim da prefeitura, né? Quando a gente faz alguma coisa voltada à prefeitura. Mas o Social Bauru não, eu acho que a proposta por ser desde o começo o pessoal já entendeu já. Eu vejo um pouco no Jornal da Cidade, a hora que tem alguma coisa ali, as pessoas reclamam muito mais, porque a proposta deles tem os dois lados, né? De falar o bem, falar o mal e tudo mais. O nosso eu acho que talvez por ser desde o começo ali, essa proposta, o pessoal já entendeu bem já. Legal. E a prefeitura em si, ela como entidade, né? Não é nem questão de posicionamento político. O Social Bauru tá o quê? No quarto prefeito? No quarto mandato? A gente começou, tava no Rodrigo Agostinho, daí terceiro mandato. Rodrigo Gazeta, agora Sueli. Isso, então, independente do prefeito, o posicionamento da postagem gera reclamação do mesmo jeito. Mas é mais crítico, por exemplo, teve uma época que até o pessoal da Gálata fez... colocou internet na Getúlio Vargas. Lembra disso? O Márcio lembra ali. Colocou internet no calçadão da Getúlio Vargas. A gente soltou essa matéria. A gente falou... calçadão da Getúlio Vargas agora tem internet com Wi-Fi, sei lá, alguma coisa assim. Foi a matéria. E daí as pessoas começaram a meter o pau na prefeitura. E, tipo, era uma matéria, era uma forma até particular, né? Não tinha nada a ver com a prefeitura. Então, a prefeitura deveria gastar tempo tapando buraco ou melhorando a educação. E daí ficavam umas coisas assim, sabe? Umas coisas. E, na verdade, não. Foi uma empresa, foi lá e colocou internet. Agradeça que você vai ter internet ali a hora que você estiver caminhando, né? E tudo mais. É mais nessa pegada, assim. Nunca vê o lado positivo. A gente sempre mostra o lado positivo e na hora que vem o comentário, vem às vezes o comentário: eu deveria estar fazendo isso, em vez de comemorar o positivo, né? Puxa para um outro lado negativo. Mas isso aí foi culpa do Márcio e do Robson mesmo, aí vocês estão me ouvindo. Vocês deviam tampar buraco, para quê? Por internet. Exato. Legal. E aí, Vinícius, o que mais? O que você acha que Bauru tem que... você falou muitas vezes de falar das coisas boas da cidade. Uhum. Quais são as coisas boas da cidade para você? Eu acho que todo mundo tem a sua coleção, né? Nem eu, por exemplo, eu não nasci em Bauru, mas eu convivo aqui desde os anos 90. Sim. E aí chegou uma hora, eu falei, cara, eu preciso morar numa cidade grande, eu tava ficando angustiado. Fiz uma coletânea de cidades, busquei oportunidade, cacei, não sei o quê. Falei, cara, eu vou morar em Bauru. E eu vim morar em Bauru. Pô. Então me diga aí pra você, o que Bauru tem que você fala, pô, olha que legal Bauru, cara. Bauru tem a calma do interior com uma pegada muito de cidade grande. As pessoas, elas comparam muito Bauru com São Paulo, né? Sempre existe essa comparação com São Paulo, mas a gente tem que lembrar que acho que São Paulo é a segunda maior cidade do mundo, né? Se eu não me engano, acho que é megalópole, é quarta. Daí não tem como, né? Você vai falar de uma cidade com 16 milhões, sei lá, 60 milhões, eu não sei quantas pessoas tem lá. Um fluxo enorme de pessoas passando ali, não existe como você comparar isso, né? Você tem que lembrar que Bauru tem 380 mil habitantes, né? E em termos de lojas, que é o que a galera sempre reclama. Cadê o Outback aqui? Já chegou o Outback, viu, galera? Ó, só pra vocês saberem, chegou o Outback. Cadê não sei o que lá? Cadê não sei o que lá? Outback patrocina nós. E não tá faltando nada. Na listinha lá da que a gente fica vendo, que o pessoal fica pedindo, tá faltando talvez Zara aqui em Bauru. Comparado com qualquer outra coisa em São Paulo, por exemplo, não tá perdendo de muita coisa, né? E nem lembro mais a pergunta que você fez. O que você gosta de exaltar em Bauru? Eu acho que Bauru tem essa estrutura, tem uma estrutura grande, cidade grande, só que com a calma e não violência do interior. Uma informação curiosa, cara, eu converso depois da pandemia, principalmente, eu fiz muitos amigos em São Paulo, pessoas com as quais eu jamais teria contato se não fosse a pandemia. E às vezes elas perguntam de Bauru, né? Daqui pra fora, né? Uns 400 quilômetros pra lá, que as pessoas não vêm aqui fisicamente, eles chamam a gente de cidade com nome de lanche. Aí eu falo, cara, é o contrário, velho. Sim, não adianta. E aí a hora que eu explico Bauru, eu falo, mano, Bauru é igual São Paulo, cara. A mesma correria, o mesmo pega. A diferença é que você pode atravessar a rua e pedir açúcar pro vizinho, que ele não vai atirar em você. Você não vai passar 40 minutos no trânsito. Né? Tem essa questão também. Dá pra passar uma meia hora, dependendo do horário. Será? Meia hora? Não. Se você pegar 6 horas da tarde, você vai atravessar a cidade, você vai conseguir em 15, 20. Ali na Getúlio, depois você me ensina os caminhos, então. E uma outra coisa que eu gosto sempre de falar, cara, que é uma reclamação que eu vejo do bauruense, muita gente critica Bauru por isso, eu falo, cara, vocês são loucos.
que é o fato de Bauru não ter uma empresa uma indústria que empregue ali na casa do 1 milhar de pessoas. Bauru vive de pequenas empresas de produtos e serviços, comércio de serviços. E eu acho que é justamente essa beleza, porque se alguma dessa empresa, porventura, precisar fechar a porta, a mão de obra é menor e ela é automaticamente absorvida pelo resto. Ou essa empresa fecha a porta e põe lá 5 profissionais no mercado, cada um desses 5 abre a sua empresa. Cara, eu acho isso tão sensacional, cara. Eu acho que Bauru não precisa de uma indústria de 5 mil pessoas trabalhando. Legal, legal esse pensamento, gostei, vou usar ele. Por favor. Eu acho que essa é uma das principais belezas de Bauru, tanto é que durante a pandemia a minha angústia foi essa, legal. As nossas pequenas empresas, pequenas e médias empresas de 20 pessoas, elas estão com problemas. Porque... agora tá com problema, é verdade. Pra poder se sustentar, principalmente porque vive do comércio, né? Mas vou usar esse argumento. Por favor. Gostei, porque a gente tá perdendo muita indústria, né, pra agudos, por exemplo, né? Ai, cara, pode levar. Pode levar, que venha aqui depois, no final de semana, lá comer alguma coisa. Nosso turismo culinário, Bauru tem um turismo culinário muito legal. Sim. Que venha aqui depois comer alguma coisa, passear ali e usar os nossos produtos e serviços aqui, os nossos comércios e prestação de serviço. Pode levar as indústrias para Agudos, Pederneiras, pode ou logo Agudos vira um bairro de Bauru, né? Daí as indústrias já vão estar dentro de Bauru e tá tudo certo. Uma outra beleza de Bauru, cara, é mais fácil chegar em Agudos do que na 1º de agosto, da minha casa, por exemplo. Se eu saio da minha casa... Dependendo onde você mora, é real mesmo. Eu moro aqui no Panorama, então eu chego em Agudos, uma pessoa normal chega em 11 minutos, eu chego em 6, 7. Nossa. E pra chegar na 1º de agosto não tem conversa, filho. É mais fácil chegar em Agudos do que na 1º de agosto. Sim. Legal, o primeiro bloco passou voando, quando a conversa é boa, passa voando. Vinícius Fernandes, do Social Bauru. Eu vou chamar a vinheta, daqui a pouco ele volta para falar sobre o jornalismo propriamente dito. Já deu aqui algumas dicas, né, de como o Social Bauru trabalha com a agenda positiva. E a gente vai filosofar, a gente vai meditar um pouco sobre o jornalismo brasileiro. No segundo bloco é daqui a pouco, roda a vinheta! Olá, esse é o segundo bloco do podcast da Gálata, o GálataCast, episódio número 1. Conosco nessa data mais do que especial, ninguém menos que Vinícius Fernandes, do Social Bauru. E nesse segundo bloco a gente vai falar um pouco sobre jornalismo propriamente dito. E a primeira coisa que ele me falou a hora que a gente combinou essa pauta foi: cara, eu não sou jornalista, ótimo! As pessoas não fazem jornalismo para os jornalistas, né? Fazem para as pessoas. E aí, Vinícius, como é que você, o que você acompanha do jornalismo brasileiro e como que você, quais são as suas primeiras impressões sobre o jornalismo brasileiro? É um meio onde você está inserido, queira ou não. Impressões? Nossa senhora, eu acompanho UOL, Folha, Estadão, CNN, deixa eu ver, o que mais? Eu acho que é mais isso, é o País. Vejo algumas coisas assim, mas é básico, assim, né, da parte de jornalismo. Eu vejo que o jornalista, a formação, a pessoa que está formada como jornalista, ele não está preparado para ser empreendedor, né? Não sei se é a faculdade que deveria fazer isso ou o próprio jornalista deveria ter esse pensamento. E talvez se o Social Bauru tivesse sido feito por um jornalista, não teria saído. Porque ele ia ficar focado nas pautas e não ia estar focado na parte de publicidade. Então eu dei esse toque de publicidade junto com no Social Bauru, junto com uma equipe de jornalismo. Mas como eu disse, eu não sou jornalista. Cara, eu não sei se eu dou risada ou choro com essa afirmação sua, porque ela é 100% verdadeira. Eu sei que é 100%. Eu convivo com jornalista o dia todo. e faço entrevista com jornalistas para estagiários e tudo mais. E, nossa, os jornalistas eles são muito românticos. E parece que vive num outro mundo, né? Eu mesmo, olha só, cara, agora você tá autorizado a rir de mim, todo mundo que tá me vendo tá autorizado a rir de mim. Eu entrei fazer jornalismo por causa do Truman Capote. Eu achava que eu ia lá enfiar a minha máquina de escrever, não veio computador pra cima de mim, não, a máquina de escrever. Eu ia enfiar a máquina de escrever na malinha portátil lá, ia pôr um chapéuzão suspensório e ia sair no mundo aí, desvendando mistérios, escrevendo romances. Cara, olha isso, velho, não é pra rir da minha cara, fala sério. Porque o mundo não é assim, né? O mundo, ele precisa de dinheiro, né? E você acha que você vai sobreviver só escrevendo texto e tudo mais.
eu vejo muito isso nos jornalistas, né, nessa questão, assim, precisa ser feita dessa forma tal, e por isso que eu falei, né, se tivesse um jornalista tentando fazer esse formato, não ia acabar saindo, porque daí eu tenho um pouco mais da cabeça de publicitário, né, a pessoa que vai pensar em como a gente vai reunir o que é feito no jornalismo junto com uma empresa, né, e daí às vezes eu vou fazer alguns bate-papos lá na Unesp mesmo, ou onde que tem mais? Hoje em dia eu acho que só tá a USC só, né? A Unip acabou. A Unip acabou quando acabou a obrigatoriedade do diploma. Tão importante a faculdade de jornalismo que eu não é mais obrigado a ter o diploma. Na época eu lembro que tinha muita gente que não era jornalista, era colunista, né? Ou radialista, daí acabou caindo por causa disso, talvez. Mas às vezes eu vou bater alguns papos lá na Unesp, né? E daí o pessoal fica, nossa, a ideia é muito legal, você conseguiu unir uma forma de conseguir fazer a forma de publicidade, mas escrito por um jornalista, e ao mesmo tempo o público quer ver quer ler aquela matéria que acaba sendo uma publicidade, e daí a hora que a gente volta naquele assunto, né, um jornalista provavelmente não conseguiria fazer isso por causa de que a faculdade não dá essa base de pensar uma forma de monetizar, ou uma forma de você empreender com isso, né, talvez ela acabe só treinando você para ser um funcionário de algum lugar, né. Até dá, Vini, esse estilo de jornalismo, né, que com uma linguagem de entretenimento a gente chama de Fadeverse. Uhum. Só que a faculdade ela começa... é muito crucificado, né? Exatamente, elas começam falando de Fadeverse como se aquilo fosse algo ruim. E pior ainda, eu lembro que quando eu comecei, colunismo social, não é nem entretenimento, é o colunismo social. Nossa, esquece, daí não é jornalismo mesmo, né? A galera não quer pegar de jeito nenhum. Hoje já deu uma misturada, né? A gente trabalha com o colunismo social mais na parte de fotografia, mas a gente pega muito da cultura, entretenimento e negócios, né? E você que é um leitor da Folha de São Paulo deve saber que os principais furos saem na coluna da Mônica Bergamo. Que é bem... Colunismo social. Que é bem coluna, total. E você também deve ter tirado muita informação de primeira mão lá das coberturas lá. A galera toma um champanhe, fica relaxada. Opa, vazou a informação. Isso aqui ninguém ouviu ainda, é meu. Tenho certeza. Sim. A gente acaba ouvindo algumas coisinhas, mas a gente acaba não colocando isso como um furo de reportagem, porque tudo que tem alguma marca envolvida, a gente acaba cobrando. Então eu acabo tentando negociar com ele para fazer essa matéria antes de qualquer outro furo acontecer, né? Legal, não falei que eu ia ensinar o Vinícius a fazer comunicação, ele não manja nada, é um amador. Você tocou num assunto interessante, cara, que as pessoas, hoje está, assim, sempre teve, né, mas hoje está mais intenso, muito se reclama da mídia, porque a mídia é golpista, a mídia é comunista, a mídia é comprada, a mídia é marrom. E as empresas jornalísticas, elas são empresas, elas precisam sobreviver. Quem que tá errado nisso? É o leitor. O leitor tem que ler o Estadão sabendo quem é o dono do Estadão e quais são os interesses do Estadão. E o dono da Folha, os interesses da Folha. Esses caras competem comercialmente, as linhas editoriais são muito parecidas. E eles competem por ter a informação, né? Dar a notícia antes do outro é o gol do jornalismo ali, como centroavante no futebol. E daí aparece uma super notícia no seu WhatsApp e nenhum dos jornais deram essa notícia. E daí eu falo, como uma pessoa acreditou nessa notícia que chegou pelo WhatsApp, sendo que todo mundo, o que mais procura entre os jornalistas é eu conseguir dar um furo, né? E você fala, caraca, isso tá no WhatsApp do meu avô, né? E isso daqui é um puta furo de notícia e não tá em nenhum portal, né? Como que isso pode ser verdade? Mas só que ninguém tem esse pensamento, né? A gente trabalha com comunicação, então a gente tem esse pensamento, mas é muito engraçado, né? As pessoas não conseguirem diferenciar uma fake news da verdade, né? Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção durante a eleição de 2018, mas gritantemente, mas antes disso, durante a greve dos caminhoneiros. Então, de repente, ali os meios de comunicação do Brasil, legalmente instaurados, com um monte de profissionais e mais de 100 anos de história, esses caras eram mídia comprada. Só que um áudio que ninguém sabe quem mandou, quem é que tá falando e de onde o cara tirou a informação, aquele áudio tem credibilidade. Exato. É o cara que abre a câmera e fala do quarto dele, né? Esse cara sabe sobre tudo sobre coronavírus. Mas, tipo, todas as pesquisas que os jornalistas fazem e colocam no portal, tudo tá errado, né? Mas o cara que chegou pelo WhatsApp no vídeo lá, que tem 1 minuto, ele tá certo. É incabível, né? A gente não consegue pensar dessa forma porque a gente trabalha com isso, a gente entende que é muito, muito, muito absurdo.
Mas as pessoas que estão acostumadas a assistir televisão até pouco tempo atrás, só televisão, e o que chega em formato de vídeo para elas através da televisão, aquilo é verdade. E daí, do nada, uma tela em formato de vídeo chega para ela e daí ela já vê aquilo como verdade, porque ela passou a vida inteira dela assistindo algo que chega para ela sendo verdade, entendeu? Da televisão. Da televisão, mas tá chegando de alguma forma para ela. E daí, a partir do momento que ela está trabalhando com uma outra tela e chega um negócio de vídeo, aquilo é verdade também, né? E daí tudo o resto é teoria da conspiração. Ninguém está sabendo daquilo, né? E realmente aquela pessoa que mandou aquele vídeo tá sabendo. É complicado. Mas eu acho que nós estamos já vacinados um pouquinho, né? com um pouco com isso, eu acho que as pessoas já estão conseguindo entender melhor o que é, o que não é, sabe? Já passamos um pouquinho da fase, a galera não tá caindo tanto mais, né, nisso. Eu vejo um pouco do mundo aprendendo a lidar com isso, né? Que é algo muito novo, uma tecnologia nova. O Einstein falou uma frase ali nos anos 40, 30, que parecia uma profecia, né? A nossa tecnologia ultrapassou a nossa humanidade, então é isso, a tecnologia evolui mais do que o senso de ética. E só que o senso de ética corre atrás, né? Porque senão a confusão ela é inevitável. E eu vejo o mundo todo correndo atrás para se ocupar com isso, para se controlar e se organizar com isso. E não é um fenômeno no Brasil, então, assim, teve lá no... Não, aconteceu ao mesmo tempo, né? Quase ao mesmo tempo em todos os lugares, né? Foi a eleição do Trump... O Brexit aqui, no aqui Reino também. Unido. Então, porque tem a ver com a dominação do Facebook, né? Tem tudo a ver com a dominação do Facebook nessa questão de comunicação. Então, o Facebook, ele não tem aquela coisa lá que sempre falo, não tem nenhum canal de TV, é a maior mídia do planeta, né? O Uber não tem nenhum carro, é a maior empresa de transporte, né? E o Airbnb não tem nenhum hotel, é a maior rede de hotéis. Mais ou menos isso, né? E daí o Mark Zuckerberg se ferrou bastante, né, com isso. Teve que dar depoimento lá no Senado e o caramba. E daí tá se virando, né? Tá se virando para conseguir reverter isso daí, voltar a dar credibilidade para quem é profissional, para quem entende dessa questão, né? E conseguir controlar. Porque a briga também é com políticos, né? O político, ele dá a notícia que ele quer porque ele já está com uma audiência muito grande, tão grande quanto os próprios jornais. Então daí ele vai lá, conta uma mentira, aquilo vira verdade. Então tem que tomar cuidado com essas coisas. Você gosta do Zuck, cara? Eu não sei se eu gosto dele não, velho. É um cara que tá perdendo de lavada a guerra contra fake news aí, tá? Agora sim tem uma reação mais forte, mas por muito tempo perdeu de lavada e ao mesmo tempo se você posta um cachorro pra vender no Facebook lá, o cara suspende a sua conta por 48 horas. Pô... Você gosta desse cara? Me fala um pouco. Não sei, eu não tenho nenhuma opinião formada sobre o Zuckerberg. Assim, tudo que eu trabalho hoje, que é Facebook e Instagram, é dele, né? Então acho que eu não posso falar mal, vai que ele me bloqueia também. Boa. E a questão de redes sociais também, cara, é uma coisa que eu comemorei quando aconteceu e tem acontecido cada vez mais. E quando eu trabalhava eu tenho 17 anos de mídia tradicional, né? E eu trabalhava lá escrevendo coisinhas no papel. E as pessoas ficavam bravas comigo. Falavam, por que você não escreveu isso? Por que você não escreveu aquilo? Eu falei, cara, eu não escrevi porque eu não apurei. É o meu nome que tá ali, meu CPF, eu tomo processo. Exato. Eu nunca fui processado, é um orgulho que eu tenho. E aí, a hora que o Facebook abriu e tinha audiência lá, todo mundo se viu com o jornal. Falar, agora eu vou descer o cacete em todo mundo. E começou a brotar processo, né? Então, e é a mesma coisa da fake news, né? As pessoas começam a ficar vacinadas. Então, daí começa o rolo de todo mundo tem a chance de ter o seu próprio canal, que é a internet em si, não é nem redes sociais. A internet, ela deu essa liberdade, né? E daí, conforme vai acontecendo, não, peraí, não é porque você tá na internet, você não pode falar isso. Daí começou a ter processos, as pessoas começam a tomar cuidado. Mesma coisa fake news. Daí a gente pode começar a mentir e fingir que a gente tem um blog, um portal de credibilidade e dar essas notícias que as pessoas estão compartilhando. Começa a compartilhar e dá aquela poeira, sobe aquela poeira. Baixou poeira, as pessoas começam a tomar cuidado. E vamos pro próximo rolo que vai acontecer até baixar poeira de novo. É assim que vai. A evolução. E uma coisa interessante é que os artigos, né, as incidências legais ali, né, nessas publicações de Facebook são as mesmíssimas de jornais. Então eu via muitos colegas orgulhosos. Eu tenho 10 processos. Cara, qual que é o orgulho do cara tomar um processo, velho? E na internet eram os mesmos processos. Calúnia, difamação, falso testemunho, falsidade ideológica... o que mais? Estelionato, enfim, os mesmos processos que os jornalistas que tomavam processo porque eles escreviam o que eles queriam. Que
Não é porque o cara é jornalista que ele vai ter responsabilidade com a informação, né? Sim. Não quer dizer nada. E acho que é legal também criar uma base. Não adianta você sair fazendo um monte de coisas, tudo em troca da audiência momentânea, que do mesmo jeito que você sobe, você cai ali na hora, você não cria uma base para sua empresa, você não cria uma base para o seu veículo de comunicação. Então, eu acho que as coisas têm que ir fazendo devagarzinho, sentindo e não desesperadamente saindo fazendo. Tudo que cresce muito rápido, cai muito rápido também. Legal. Fala um pouco dessa questão da responsabilidade de compartilhar informações, que é um trabalho que parece brincadeira, mas ele pode... ele destrói vidas e ele alavanca vidas também, né? Ele destrói reputações e constrói reputações. Fala um pouco disso pra gente. A gente toma esse cuidado, mas eu acho que não é eu não sou a melhor pessoa para falar isso, porque a gente não trabalha com a hard news, né? Que é aquela notícia do dia a dia e verificar e tudo mais. A gente trabalha mais com a entrevista com o empresário, então não tem tanto esse cuidado. Mas... com tudo esse rolo que está acontecendo, eu sempre convivi com jornalistas e sempre falei para a família que começa a compartilhar coisas de fake news. O jornalista tem um trabalho sério, ele faz a verificação, ele não coloca do nada o negócio, mas às vezes não adianta. Mídia que apoia não sei quem, mídia que apoia não sei o que lá, e isso aí é tudo teoria da conspiração, e tá bom. E essa questão da cultura do cancelamento, que é um fenômeno específico das redes sociais, né? Eu não lembro de nenhum veículo de comunicação tradicional que tenha sido cancelado. O que você acha disso? Já aconteceu com você? Nessa história de cobrir, tem que ver o buraco, enfim. Já aconteceu algum cancelamento com Social Bauru? Nada muito, assim, a hora que saem algumas matérias, fica alguns comentários aqui e ali, mas nada muito significativo, assim. Nossa, vamos começar uma campanha em cima, vamos cancelar e parar de seguir e tudo mais. Nesse sentido, não teve nada parecido, assim. Nunca teve ninguém falando abobrinha no nível do Felipe Neto, por exemplo? Não, porque a gente não trabalha com o assunto raiva, eu acho. Então, acho que talvez seja isso. Como a gente não fomenta raiva e assuntos delicados, a gente trabalha só com o lado bom e vamos falar bem e vamos good vibes, eu acredito que seja um pouco mais difícil de acontecer. Você desarma ali os canceladores, né? Exato. Legal. E esse foi o segundo bloco do GalataCast. Passou voando também. Daqui a pouco o Vinícius Fernandes volta aqui para contar um pouco da trajetória dele, do Social Bauru, e como que um publicitário se tornou o líder ali do principal meio de comunicação de Bauru no século XXI. Roda a vinheta, até daqui a pouco. Estamos de volta, terceiro e último bloco do episódio número 1 do GalataCast, o podcast da Gálata, falando de inovação, empreendedorismo, tecnologia, comportamento e outros paranauezinhos aqui. Hoje nós temos o nosso amigo Vinícius Fernandes, do Social Bauru. E agora ele vai contar pra gente como que ele se tornou um dos principais empresários aí da comunicação no interior paulista, uma referência em comunicação em Bauru, inclusive, sem citar nomes, né? Tem alguns jornais ali de quase 100 anos copiando o Social Bauru. A gente não gosta de citar nomes. E enfim, cara, tem uma frase do Messi, o Messi é o argentino vegano, ruim de bola pra cacete. E eu gosto muito dessa frase que ele fala: demorei 17 anos e 24 dias pra fazer sucesso do dia pra noite. Eu imagino que você também tenha sido assim, né? Falou, opa, acordou, agora eu faço sucesso. Como é que foi essa trajetória do Social Bauru? Cara, quando eu nasci... Começou aí. Não, quase isso. Assim, lá com 8 anos, mais ou menos, eu já... sempre tive computador em casa, nunca tive videogame. E eu fiz um jornalzinho com 8 anos, mais ou menos, do meu quarteirão. Chamava Jornal Baboseira. Era uma folha de sulfite dobrada no meio e 4 páginas. Um fanzine. Legal, e falava assim, coisas... tinha tirinha, tinha piada e também tinha alguma coisa que falava sobre o quarteirão. Uma coisa do quarteirão, distribuía 11 edições ali no quarteirão e é isso. E com 8 anos isso. Fazia no Word, imprimia a página no Word, recortava e colocava nela dobrada e mandava tirar xerox e colocava. Então, tipo, desde pequeno eu sempre gostei já de comunicar. Em 95, eu sou de 85, em 95, quando chegou a internet aqui na cidade, na Unesp, porque chegou nas universidades primeiro, eu já fui conhecer o que era a internet com meu pai, ele é professor da Unesp.
E lá por 98, mais ou menos, eu estava na minha 8ª série e eu fiz um site da 8ª série. Então, sempre mexi com computador e internet. E a comunicação sempre estava do lado. Na época eu até ficava em dúvida. As pessoas falavam, você tem que fazer TI, né, e tal. E você fica confundindo um pouco as coisas, né? Você gosta muito de computador, tem que fazer TI e tal. E no final eu acabei fazendo publicidade e propaganda. Tive um blog por 10 anos, de 2002, de adolescente até 2012. Em 2013, abri o Social Bauru. E durante a faculdade eu trabalhei em veículos de comunicação, né? Então, além de estar o tempo todo na internet postando e trabalhando com blog e tudo mais, entendendo a internet, eu fiz publicidade e propaganda e trabalhei no Jornal Bom Dia, o jornal impresso, o Jornal Bom Dia, 94 FM por 2 anos, TV Tem lá em Sorocaba, na sede, e trabalhei um tempo editando vídeo para um blog chamado Jacaré Banguela, que na época, em 2010, era o blog, acho que um dos maiores blogs de humor da época, 2010. Que da hora, velho. E daí, 2013, juntando tudo isso, experiência com impresso, rádio, TV, edição, foto, um pouquinho de tudo nessa área da comunicação, eu acabei abrindo o Social Bauru, fazendo foto de eventos empresariais na cidade. Antes, o que a gente tinha de referência antes era o site de balada, né, que era fotos mais de bares e baladas, e eles tinham um modelo, vamos falar modelo de negócio entre aspas, porque não era um super negócio, as pessoas faziam site para ir de graça nas baladas, né, mas vamos chamar de modelo de negócio que entra em todas as baladas, tira foto de todas as baladas e vende banner depois, né, e quando eu comecei o Social Bauru, eu falei, não vou fazer dessa forma, se a pessoa vai aparecer com um evento dela lá, tem que pagar para aparecer. Então daí a gente começou a cobrar pelas coberturas, o que na época pareceu ser uma coisa que você vai cobrar para tirar foto, né? Sim, cobrarei. E daí foi meio estranho porque as pessoas tinham na cabeça esse modelo, né, do site de balada. E aos poucos foi crescendo, né? Foi fazendo fotos de eventos empresariais, foquei mais na parte de inaugurações e eventos empresariais do que a balada para ter a cara mesmo de empresa, e aos poucos coloquei uma jornalista, fui fazendo entrevista com bandas, e daí coloquei um site no ar, né, e trabalhando sempre Facebook e site. Instagram veio aí, fomos trabalhando com o Instagram, lá para 2018 foi mudando bastante também o Instagram, a galera foi migrando bastante do Facebook para o Instagram, trabalhando a linguagem, trabalhando a parte de jornalismo, sempre pensando numa forma de monetizar. Legal. Ali tem uma ruptura, uma pequena ruptura na sua história aqui que eu fiquei curioso para perguntar e não me atrevi a te interromper. Sim. Cara, você fez o jornal impresso ali, o fanzine, depois você abriu um portal de notícia da 8ª série. Por que você não foi fazer jornalismo, mano? Eu nunca gostei de escrever, talvez eu sempre fui a parte mais criativa. Não quis ser o Truman Capote, que nem eu. Eu não era bom para escrever. Eu acho que não foi uma coisa que me interessou na questão de escrever a notícia em si, e pegar todos os dados e transformar isso num texto. Eu acho que me comunicar da minha maneira, que eu acho que tem uma pegada essa coisa do blog, liga uma câmera e faz, eu acho que foi uma pegada mais dessa. E daí eu tava mais do lado criativo, né? Então daí eu gostava muito da criação. Então eu gosto de inventar moda. Então isso tem mais a ver com publicidade do que com o jornalismo, eu acredito. Sem dúvida. Mas eu tenho essa coisa de querer contar a novidade, que é o negócio do furo de notícia do jornalista, né? Querer ser o primeiro a contar, eu tenho um pouco disso. Então eu tenho um pezinho lá. Cara, é o gol de quem faz comunicação. Velho. E daí juntou um pouco da parte criativa e publicidade com essa vontade de ser o primeiro a querer contar. E daí pronto. Daí eu tô no meio das duas áreas, né? Do jornalismo, mas eu nunca fui de escrever, então sempre tive jornalistas. E você fazia o que no Bom Dia? Cara, pra quem não sabe, pessoas, nunca teve a oportunidade de trabalhar em jornal, mano, é uma senzala do século XXI, cara. Eu trabalhava na OPEC, que chamava de OPEC, que é fazer arte. Então eu mexia com Photoshop, então eu fazia as artes dos clientes que não tinham agência. É uma coisa até proibida, mas todo jornal faz. Precisa, né? Precisa. Porque qual que é o correto, né? O jornal, ele precisa entrar em contato com uma agência de publicidade, né? Que tem aquele cliente, ela vai gerar aquela arte para poder fazer o anúncio publicitário. Mas nem todo mundo tem uma agência de publicidade. Então daí o cara pega esse cliente que não tem agência e fala, vai ter promoção esse final de semana. Daí a gente pega e cria uma artezinha,
um cara de terno vendendo o terno por 50% de desconto. Daí Legal. bota o logo. E daí chegava muito cartão de visita. Os caras não tinham o logo deles vetorizado, essas coisas. Então daí eu tinha o scanner do lado lá, eu que escaneava e vetorizava os logos. CorelDRAW. Isso, CorelDRAW. Eu ia trabalhando nessa parte, assim. Adoro CorelDRAW. 94 também era bem estagiário, assim, trabalhar um pouquinho com o site, fazia as camisetas promocionais, às vezes entrava no ar lá no Geração 94 com a Alain e com a Carol e falava umas besteiras lá. Então foi tudo muito uma escola. Foi A bem diagramação no jornal você nunca fez? Não, diagramação você não. Entrou na Isso aí sala, então você foi um privilegiado. Isso aí tinha gente ali que fazia, que era o programa, não é InDesign, né? Tinha um programa exato que era para diagramação, né? Eu não vou falar, senão eu vou entregar a minha idade. Ah, tá. Não, era o PageMaker em 2000, PageMaker, até isso. 2007 era o PageMaker, depois virou o InDesign. Então, InDesign. Na época já era design, Já era quando design. Eu tava no Jornal Bom Dia foi em 2006. Então, o Bom já Dia tava- foi já visionário. tava- Exato. E aí, a segunda pergunta que eu ia fazer ali, que eu também não me atrevi a te interromper, antes de perguntar, eu quero te dar uma frase ali para você refletir. Se você contar um projeto, se você apresentar um plano de negócio para alguém e a pessoa não falar, cara, você tá louco, esse plano de negócio não é inovador o suficiente. E aí, quando você abriu lá, você fala, eu abri o Social Bauru em 2013. O que era? O que você abriu? Você tá esperando que eu vou falar que eu tinha tudo na minha cabeça, que eu tinha um Não, plano de negócio, mas não não. tinha nada. Simplesmente tinha uma câmera, é isso. Tinha uma câmera e um Facebook. Quando eu abri, não tinha nenhum site. Você abriu, então, uma página do Facebook Exato. e publicava as fotos lá. Exato. Ó, pra você entender como foi o mínimo produto viável, sem imaginar que ia ser uma empresa até. Eu tinha câmera e eu tirava foto para eventos. Eu comecei a tirar foto para eventos para a pessoa ter essas fotos para ela particular. Então eu tirava foto do evento dela, que estava inaugurando, ou algum coquetel de lançamento de coleção lá daquela loja. Tirava foto, colocava num DVD, 2013. Colocava num DVD e entregava o DVD para a pessoa. E daí, ao mesmo tempo, eu pedia para ela para poder colocar, eu tô com uma página, chama Social Bauru, vou colocar lá. E comecei a colocar, entregava o DVD, porque eu era contratado particular, e colocava lá. Deu 2, no máximo 3 meses, as pessoas não pararam de chamar para ser particular, sim, para ser postado na página. Legal, tinha uma audiência monstro já em 2013, né? Não, eu acho que demorou um pouquinho, não vou lembrar, pra falar a verdade. Humilde. Coleguinhas, layouts muito elaborados são legais, tá? Mas o que dá audiência nas redes sociais é gente. Parem de postar layouts elaboradíssimos, feitos no Photoshop, com 12 horas de produção, isso não dá nada, é gente. Tá aqui o Vinícius que não me deixa mentir. Vinícius, que hora que você falou, cara, isso aqui é uma empresa e é uma empresa das mais promissoras. Como é que foi essa queda de ficha aí no seu caso? Cara, ó, pra você ter uma noção, eu saí de uma empresa e eu comecei a fazer isso, eu montei o Social Bauru, eu comecei a fazer isso só pra não parar eu tava tirando foto nessa outra empresa, né? Só pra não parar de fazer foto, eu queria colocar ali as coisas e continuar fazendo por hobby. E daí eu fui, ao mesmo tempo, eu saí da empresa, fui para uma outra empresa, para uma agência de publicidade. Eu nunca trabalhei em agência de publicidade, pra você ter uma noção. E daí eu trabalhei um dia, já tinha tentado trabalhar em umas outras 2 agências, e trabalhei mais um dia nessa agência. No almoço do dia seguinte, eu falei, não nem voltei para trabalhar, porque eu via que agência de publicidade não era o meu negócio. E é o que é engraçado, eu fiz publicidade e propaganda, né? E daí a partir daquele momento, desde o começo eu sabia que eu poderia crescer e conseguir transformar aquilo numa empresa. Então, você perguntou a certeza, quando que você percebeu? Quando caiu a ficha? Na verdade, desde o começo eu sempre falei, eu posso crescer com isso daqui. E daí eu acho que talvez caiu a ficha quando eu percebi que o salário anterior do que eu estava trabalhando, né, na empresa anterior, eu estava conseguindo já ele fazendo 4 coberturas durante um mês inteiro, em vez de trabalhar 40 horas durante um mês inteiro para conseguir aquele valor. Eu falei, ok, eu acho que não vale a pena ser funcionário de alguém. Legal, muito bom. Você consegue dar algum spoiler? Que novidades tem o Social Bauru aí? O que o Vinícius está aprontando? Cara, não tem nada mirabolante, assim. A gente tá saindo de um momento que tá ok, baixou poeira, então não tá com nada super mirabolante. Eu coloquei uma pessoa para fazer a parte comercial, pra gente aumentar o volume, né, de publicações, a gente conseguir fazer
com que o Social Bauru rode muito bem sozinho, sem precisar tanto de mim e da Juliana. A gente tem 8 anos e eu ainda tô na operação. E é difícil largar, né? Então, tô trabalhando um pouco com isso, a parte financeira, fazer as coisas funcionarem certinho, porque eu sou muito empolgado na parte de criação e inventar moda. Então, eu acredito que eu preciso que a empresa rode como uma empresa e tenha tudo bonitinho ali funcionando como se fosse uma empresa. Ela nasceu muito orgânica e daí foi essa coisa do atropelo e eu vi que eu preciso mexer, né, para que ela funcione. Uma outra coisa que daí talvez pode ser essa coisa mais mirabolante. Eu tô tentando conseguir uma manchete. Mas eu já coloquei já em alguns lugares e tal, é que eu tô preparando um curso para fazer com que o Social Bauru exista em outras cidades, ou social, ou qualquer outro nome que a pessoa queira dar em outras cidades. Muita gente sempre falou, por que você não faz franquia? Você não faz franquia? Pensei bastante, conversei bastante com o Márcio também, da Gálata, para perguntar sobre isso. Ele me desaconselhou total. Tirou toda a venda. Você mexe com sonho, você precisa tá, beleza. Pensei por muito tempo para fazer essa formatação de franquia, para existir social em outras cidades, e eu percebi que burocracia, como sempre, não é o meu negócio, e franquia é 100% de burocracia. Contrato, advogado, royalties, monitorar todas as pessoas para ver se ela está fazendo dentro do padrão, não tem nada a ver comigo. Eu sou o cara que cria as coisas e tudo mais. Então, o que eu resolvi fazer? Por que não, em vez de fazer todos esses itens que eu falei aqui, só fazer o treinamento online? Quem quiser pegar todo o método, tudo que a gente faz no Social Bauru e aplicar na empresa que já existe ou querer abrir uma empresa parecida com o Social Bauru, usando todos os métodos, compra o curso e daí eu vou ser um mentor, eu vou ajudar, eu vou fazer da minha forma ali para conseguir ajudar e as pessoas terem. Daí eu não tenho vínculo de marca, coloco o nome que quiser, deu lucro, não deu lucro, o esforço é seu e vamos que vamos, eu vou ajudar ali como um palestrante, como um mentor e ajudar ali com um curso online. Então a ideia mais mirabolante seria essa, que eu estou preparando um curso para isso. Traduzindo em miúdos, você vai enfurecer empresários de comunicação tradicional em várias outras cidades. Aí, galera, comecem a tremer. Na verdade, assim, o veículo tradicional de cidades, eles já estão morrendo, já, independente de eu treinar pessoas ou não. E estão morrendo não é por causa dessas empresas que praticamente não existem. Eu dei uma boa pesquisada e quase não existe empresas igual o Social Bauru em outras cidades. As empresas de comunicação tradicional não estão morrendo porque elas não souberam fazer a transição do impresso pro digital, ou do formato analógico pro digital, né? E qual que é essa transição? Faturamento mesmo, né? Você sai de um e começa a estruturar o outro, enquanto um tá pagando o outro vai começar a pagar o anterior, conforme você vai crescendo. E esse curso também vai servir para essas mídias. Se existe um jornal impresso na cidade que quer passar para o digital, o curso, se pegar todas as coisas que a gente faz e aplicar no jornal, vai funcionar também. Que tamanho que está a sua equipe? Quais são os serviços que você presta? E como se alguém precisasse de ajuda para achar o Social Bauru na internet, como que acha o Social Bauru na internet? socialbauru.com.br, o Instagram é Social Bauru, o Facebook é Social Bauru. É bem tranquilo. Se botar no Google, você vai encontrar alguma coisa lá. O Social Bauru está hoje com 4 jornalistas, uma pessoa no comercial, uma pessoa de atendimento e financeiro, e, deixa eu ver, um fotógrafo e eu, que faz tudo. E o CERN, né? A gente fala muito de agenda positiva, de evento, de coluna social, mas o CERN é empreendedorismo, né? Não é as pessoas bebendo, dançando lá. É um pouquinho disso também, mas as pautas elas acabam caindo um pouco mais na parte de empreendedorismo e um entretenimento voltado ali para mostrar novidades, né? Quando a gente faz aquela matéria em formato de texto, que é um dos formatos que você perguntou até, ela vai para um lado mais de empreendedorismo, entrevista, conhece, né, o empreendedor, e quando a gente vai mais para o lado do vídeo, do Instagram, acaba sendo mais um entretenimento da gente, tendo uma experiência dentro do contexto do cliente, né, que é aquele negócio mais de comer a comida, ou vai e mostra como que funciona tal coisa, né, e acaba fazendo essa propaganda, mas de uma maneira que você entrega conteúdo para o usuário final. Não é a propaganda pela propaganda, né? Legal, uma última pergunta antes de eu te mandar embora. É mais fácil entrevistar ou é mais fácil ser entrevistado? Nossa, eu acho que é mais fácil ser entrevistado.
Porque para entrevistar você precisa ter... Eu tinha um quadro, né, que eu dirigia o carro e entrevistava as pessoas. Eu precisava ter noção do trânsito, do que estava acontecendo no trânsito, para não bater o carro. Ao mesmo tempo que eu tinha o roteiro na minha frente só com os tópicos do que eu ia perguntar. E prestar atenção no que a pessoa tá falando também, né, pra dar um gancho e continuar conversando. E eu lembro que eu fiz isso a primeira vez, minha primeira entrevista foi com o Rodrigo Agostinho, na época ele era prefeito. E eu falei, meu Deus do céu, eu tava nervoso que era a primeira vez, eu tinha que dirigir o carro, eu tinha que fazer a pergunta e emendar pra não ficar silêncio, e eu vi que foi bem complicado. Então, dar entrevista é mais fácil, eu falo do que eu gosto, você pergunta, eu falo tudo certo. Show de bola! Vinícius Fernandes, espero que você tenha se divertido tanto quanto eu. Sim, e esse muito. foi o episódio número 1 do GalataCast, o podcast da Gálata. Obrigado pela audiência e até a próxima. Valeu.